Boa noite, pessoal. Oi, oi, chegamos. Vamos chamar o Ézio. Boa noite. Sejam bem-vindos todos. E aí, Deu certo? Ézio? Deu E aí, certo? tudo bem? Estamos ao vivo, tudo ótimo. O pessoal tá entrando aí. Nossa, um monte de gente É, já está entrando. bom demais. Então, pessoal, a gente vai fazer a live agora com o Ézio. Ele vai falar um pouco sobre o trabalho dele, sobre topografia, sobre espeleologia. Eu sou a Aira, criei essa página, né, no Instagram para poder passar, compartilhar com vocês algumas dúvidas que eu tinha no dia a dia, algumas informações sobre espelho, que tem muita coisa que às vezes a gente não acha, né, Ézio, não acha um livro que possa nortear, tem muita coisa que ainda fica no ar, é mais na experiência. Então, esse canal eu criei mais com esse objetivo. Eu conheci a espeleologia através da consultoria ambiental e trabalhava na Espelaion e lá sempre trabalhei com mapeamento, né? Mais na parte de escritório, de fazer os cálculos espelhométricos, digitalização dos croquis. E aí no dia a dia sempre surgia muita dúvida de quais eram as regras, o que a gente devia seguir. Então foi mais por isso que eu criei esse canal. Eu já até procurei, conheci o Ézio também para pedir socorro uma vez, né? Entrei em contato com o Ézio para pedir umas dicas sobre aquela questão de ponto zero, espelhometria. E aí eles me ajudou e a gente resolveu fazer essa live aqui para compartilhar com a galera um pouco sobre os conhecimentos. Então agora, Ézio, se apresente, converse um pouco com a Bom, gente. meu nome é Ezio Luiz Rubioli, eu estou na espeleologia desde 83, quando eu entrei no Grupo Bambuí. Tinha amigos que estudavam comigo que gostavam, faziam parte do grupo, me chamaram, eu sempre tive interesse por essas atividades ao ar livre e tudo, e adorei desde a primeira vez que eu fui para a gruta, eu gostei. Sempre fui do Bambuí, participei, o grupo tinha acabado de ser formado em 83, eu entrei poucos meses depois, e o grupo, a base que eu conheci nessa época, né, tá aí até hoje. A maioria das pessoas que eu conhecia, que é amigo e das viagens, das descobertas todas, a maioria está até hoje. A gente mantém um contato muito próximo, formou uma amizade muito legal e tudo que eu acho que foi fundamental para manter essa união e continuar as atividades, né? O meu foco na espeleologia sempre foi pela parte de exploração e topografia, em especial as grutas maiores. Eu sempre tive mais focado assim, em descobrir áreas novas, locais que não tinham sido visitados. Isso foi muito legal, porque nessa década de 80 tinha muita coisa que ainda era sequer conhecida. A Serra do Ramalho era completamente desconhecida. A Bahia inteira tinha muito pouca coisa conhecida, na verdade, né? Uhum. Então, nós exploramos muito, descobrimos muitas coisas interessantes. Foi uma época muito produtiva e interessante porque era muito fácil. A gente fazia viagens para qualquer lugar e sempre deparava com grutas enormes, grutas que algumas delas está mapeando até hoje, né? Uhum. Principalmente Norte Minas, Goiás, Bahia, foi um palco principal das nossas atividades. E eu até hoje dedico a maior parte do meu tempo nessa questão de exploração e topografia. Eu não trabalho, minha atividade profissional não é ligada à espeleologia, eu faço a espeleologia como hobby. Então, assim, eu não me deparo no dia a dia nesses problemas de licenciamento que eu acho
que são bem diferentes da espeleologia praticada pelos grupos, né? Uhum. Então hoje se discute se a gruta tem 1 metro a mais, 1 metro a menos, se a gruta tem a entrada, o ponto zero é para dentro, para fora, isso aí tudo assim são coisas que na prática, que na espeleologia praticada pelos grupos, não é tão importante. Se você está topografando uma gruta em 10 quilômetros, tanto faz se o ponto zero está 1 metro para frente, 1 metro para trás, isso aí não tem importância, né? Então, Exatamente. assim, então, bom, eu acompanho, né, essas discussões, já participei de alguns levantamentos focando o licenciamento e tudo, mas realmente não foi, nunca foi meu foco principal e eu até não me considero assim uma pessoa que tem um conhecimento mais profundo nessa área de mapeamento focado no licenciamento, né? Uhum. A legislação é bem complexa e está sofrendo alterações e tudo, então realmente é difícil de acompanhar, a não ser que a pessoa esteja vivenciando isso diariamente, né? Exatamente. Mas vamos lá, eu acho que dá para falar muita coisa interessante, né? Que a gente que eu acabei aprendendo quase que sozinho, né? Porque nessa época o grupo era muito novo, pouquíssimas pessoas sabiam alguma coisa de topografia, não existia GPS, não existia nem computador em 83. Então a gente foi aprendendo as coisas e tentando, né? Provavelmente o primeiro software que vou focado para espeleologia foi o Bambuí que usou, que nós, na década de. Antes dos anos 90, nós conseguimos um software americano que era focado para topografia de caverna e começamos a usar. Então, assim, a gente sempre tentou buscando o que aparecer de novo, né? GPS também, assim que o GPS apareceu, nós conseguimos comprar um GPS. Era uma coisa que ninguém sabia usar, ninguém tinha no Brasil praticamente GPS, nós já compramos para tentar usar e o GPS ficava ruim demais. Então isso aí a gente foi aprender muita coisa na tentativa e erro, né? Aham. Mas sempre focado nessa parte de exploração, indo atrás das áreas novas, indo atrás de cavernas novas, sempre foi esse o principal objetivo nosso, né? E hoje em dia, o que que você usa para mapear? Quando você vai fazer a topografia de uma caverna, é que você faz de cavernas grandes. Qual que é o É, material que o você usa, o equipamento equipamento? O equipamento na gruta, hoje o padrão é usar o Disto Ah, X, você. né, que é um instrumento da Leica que um espeleólogo suíço adaptou, ele Uhum. criou, modificou o aparelho, então ele já faz a leitura de distância, inclinação, azimuth de forma imediata, né? Com uma leitura só você consegue pegar as 3 grandezas importantes na medição da caverna, né? Uhum. Antes a gente usava bússola, com trena dessas de rolar, depois apareceu a trena a laser e hoje o Disto X é o padrão, Aham. né? Já vi levantamentos com scanner e tudo, mas na prática, essas grutas maiores, realmente eu acho que ainda não é viável fazer um escaneamento, alguma coisa assim, porque são materiais caros, delicados e o volume de dados também seria uma coisa absurdamente grande, né? Para E processar existem, isso, né? processar e tudo, existem levantamentos de grutas enormes, feitas com scanner, mas ainda realmente hoje o padrão mais usado é o Disto X, é o que a gente usa mesmo no dia a dia, Entendi. né? E uma curiosidade sobre o Disto X, eu já vi. E como é que você consegue esse material, né? Porque eu já tive essa curiosidade e eu acho que muita gente aqui pode ter também, por ser Tem, adaptado. é complicado, porque a pessoa, o suíço que desenvolveu o produto, ele não vende Uhum. o produto, oficialmente ele não vende. Talvez com uma amizade, alguma coisa, o cara pode até te fornecer já o produto montado. Mas normalmente você tem que comprar uma trena Leica, modelo tal, tem que comprar o chip dele, a placa, o circuito impresso com ele e uma bateria que só vende nos Estados Unidos. Que ela também funciona com uma bateria recarregável, mas é uma bateria magnética. Então você tem que comprar 3 coisas diferentes em 3 lugares, às vezes em países diferentes, né? A bateria só encontra nos Estados Unidos, não encontra na Europa. O, o, a placa vem da Suíça e a trena laser você pode comprar onde você quiser, mas são tudo separado.
Aí ele tem no site dele, ele explica a montagem detalhadamente, você desmonta a placa, arranca a placa original da Leica, coloca É, outra, eu vi. solda, tira os parafusinhos e tal, e tal, e tal. E ainda por cima, depois você tem que estar constantemente calibrando o instrumento, porque ele mesmo, você trocando circuito e tudo, ele tem um erro ainda, né? Lógico que esse erro já é pequeno em relação a uma topografia convencional com bússola e tudo, mas aí quando você calibra, realmente aí ele fica super preciso. Entendi. Então o ideal é que você, além de ter que montar o equipamento, que não é fácil, depois cada vez que você vai usar, em cada local diferente principalmente, você recalibre o equipamento. Aí você tem que ter ou um celular que vai receber os dados e processar e ele gera um código para calibrar o equipamento, ou você um notebook, alguma coisa, você faz essa calibragem e aí sim o equipamento passa a ter uma precisão absurdamente grande, né? E aí a Desde linha que de você... frena já vai aparecendo, né? Tipo no tablet ou no celular que você tá É, usando, não é isso? ela tem essa opção. A Leica, o Disco X, ele tem a transmissão via Bluetooth, que você pode receber já os dados no celular ou num tablet Aham. e pode até desenhar. Mas normalmente o que eu uso, a maioria das pessoas eu acredito que ainda está fazendo dessa forma, usa e anota realmente os dados. Porque eu acho que assim, também o Disco X já é um equipamento robusto, mas também não é tão robusto assim. Você não pode colocar ele dentro d'água, tem que tomar alguns cuidados, né? Agora, um tablet, um celular, não dá para usar na caverna, né? Uma Exatamente. caverna que você está, às vezes, atolado no barro, tem teto baixo, abismo, eu acho que realmente é muito complicado. Para grutas menores, eu acho que ele é viável, mas eu acho que para grutas maiores, eu acho que é mais prático você usar o equipamento e anotar. Anota os dados, faz o croquis no papel convencional e tudo, depois chega em casa, aí sim você passa esses dados para o computador. Ah, É o que eu faço, né? entendi. Tem pessoas que usam o tablet e já sai com o mapa pronto da caverna. É, Mas eu acho que bem mais lento. o É bem mais cuidado que lento. você tem que ter com o tablet também numa caverna grande, né, para passar pelos obstáculos aí vai ser, É, vai dar mais é. trabalho. Não, e nós estamos falando de locais, às vezes, que você está 2 dias de viagem de Belo Horizonte, aí você vai usar um equipamento desse, chega lá, quebra, e aí? Como é que você faz? Você tem que levar tudo reserva. Então, assim, eu acho que ainda não é minha sugestão. Eu acho que o Disco X é excelente, super rápido, mas eu acho que ele é mais eficiente se a pessoa anota os dados e faz o croquis no papel mesmo. Tem Entendi. programas hoje que você já faz o croquis todo no tablet ou no celular e tudo, sai com o mapa pronto a caverna, mas a topografia fica muito lenta. Em relação à É, pessoa que tem uma certa habilidade para fazer um croquis rápido, é muito difícil a pessoa conseguir fazer junto no tablet, né? aí, É ó, bem tem mais lento. o Ricardo aqui, ó. Ricardo Williams está perguntando se é viável utilizar esse equipamento em cavernas de ferro. Ah, tá. Eu Se dá vi, ó, eu alguma não sei se foi ele. interferência. É, teve alguém Dá. que perguntou pra gente, eu até notei. Foi o Fábio que Aliás, perguntou. foi ele mesmo que já tinha perguntado antes, né? Não, O que foi que outro. acontece? As cavernas de minério de ferro, tem algumas que têm magnetita. Quando tem magnetita, tem uma atração, a interferência magnética é gigante. E ela interfere tanto na bússola como no disco X. E o disco X eu tenho a impressão que ele é mais sensível. Então, assim, o disco X, por exemplo, até para calibrar ele, se você tiver dentro da sua casa, ele não calibra direito por causa da interferência magnética que tem dentro da casa. Então, assim, ele é muito sensível. Então, em cavernas de minério, se tiver a presença da magnetita ou outro mineral que interfira no campo magnético, ele vai interferir no equipamento e distorcer muito as visadas, né? Não dá certo, não dá certo. Infelizmente, aí eu acho que para o minério de ferro, o ideal é trabalhar com outros métodos. Eu fiz algumas grutas de minério de ferro usando triangulação, Uhum. que aí você não usa bússola, usa só triangulação. Eu já vi pessoas fazendo com bússola, mas fazendo visada para frente, para trás e calculando o erro, mas eu acho que é uma coisa bem trabalhosa também. Ou escaneando, porque o scanner não tem interferência magnética, né? Em relação ao Usando isso. minério de ferro, quando a gente estava na consultoria, a gente usava o transferidor e estacas.
A gente colocava estacas com a linha de barbante entre uma estaca e outra, e no transferidor a gente lia. Lia a primeira visada lá fora, na bússola, e aí calculava o contrazimuth no transferidor e por aí em diante, de estaca em estaca, através do barbante. Quando é caverna É um, pequena é tranquilo de fazer assim, né? Mas para caverna grande, maior, assim, é mais é, complicado. é, é complicado, a A precisão fica um precisão. pouco inferior, né? Uhum. E mesmo fora da caverna existe a interferência magnética. Então, mesmo não quer dizer que você precisa estar na caverna. Eu já vi, assim, andando no mato, em áreas de minério, de interferência de 20, 30 graus numa bússola. Uma coisa impressionante. Como É. é forte o campo magnético. Isso você, com a bússola a 1,5 m do chão, é a interferência absurda, dependendo do local. Então não dá para. A bússola no minério de ferro realmente é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, porque os erros são E a gigantes. gente não Podem consegue ser grandes. isolar esse erro, né? Isolar a bússola desse erro, né? Não, e o problema assim, é que cada Entendi. ponto da topografia vai ser um erro diferente. E no Então, final assim, você pode. acumula. Não, aí você não sabe mais, né? Porque se você não estiver tomando algum outro cuidado adicional, uma visada vai dar um erro de 20 graus para a direita, na outra dá 10 para a esquerda, na outra não dá. Então, assim, não tem jeito de usar. Ou usa com alguns critérios. Eu já vi pessoas usando assim, vai numa base, faz uma visada e faz uma visada ao contrário. Aí, se você tem duas visadas, você consegue ver qual foi a diferença que deu delas, além dos 180 graus, e aí você começa a balizar suas visadas sempre com esse erro. Uhum. Mas é bem trabalhoso o processo mesmo, né? Eu achei a triangulação bem mais tranquilo, porque a triangulação é um processo super preciso, né? Você usa só trena. Então você vai fazendo só triângulos dentro da caverna, todas as bases formando triângulos. Então, assim, a precisão é absurda, Mas como que você porque começa? Como é que você começa essa você tem que ter triangulação? uma visada Você fora. tem a Você tem que ter visada uma primeira fora. visada fora para você orientar. Aham. A partir daí, você só vai fazer bases formando triângulos. E aí você mede só as distâncias entre os triângulos, porque não tem como você formar um triângulo se você tem os três lados com medidas fixas, só vai existir um triângulo daquele formato. Uhum. Então você vai ligando triângulos com triângulos, sempre por uma lateral do triângulo, não por o vértice do triângulo. Entendi. Então você vai sempre. Um lado do triângulo pertence a um outro lado do próximo triângulo. E vai sempre juntando os triângulos, aí você tem um mapeamento muito preciso, mas continua sendo trabalhoso. E Uhum. eu acho que só é viável em grutas pequenas. É, Grutas maiores, realmente, mesmo minério, você pega uma gruta, vamos supor, 200, 300 metros no minério, seria extremamente trabalhoso fazer com triangulação. verdade. Aí eu acho que o processo mais indicado mesmo seria o scanner, que eu acho que hoje em dia já está ficando mais acessível, já está sendo mais o equipamento menor, mais leve. E eu acho que para um caso de licenciamento, talvez seja o ideal mesmo partir para um escaneamento, que é uma coisa. Aí sim você tem uma precisão absoluta, um controle total do que está sendo feito, né? Verdade. E Até mesmo falando em scanner, aí, o Rafael perguntou qual equipamento que você indica, se você conhece, se tem uma ideia de valor de scanner a Não, laser. Também não tem. não, eu nunca, eu só uma única vez eu vi alguns levantamentos que foram feitos e tudo, mas tem muito tempo e eu realmente não estou acompanhando a evolução disso, não. Mas tem pessoas, se ele quiser depois me mandar um e-mail, eu indico algumas pessoas que trabalham com isso, é, talvez algumas até estejam aqui nessa lista. Eu vi o Chester entrou aí, ele tem um scanner, Aham. tem pessoas têm acesso a isso, têm usado isso na espeleologia e pode falar melhor do que eu. Realmente eu não tenho conhecimento de valores ou até mesmo indicação de marcas, não. Como não é uma coisa que eu uso, nunca aprofundei muito nisso, não. Aí, pessoal, se alguém souber aí mais ou menos o valor ou indicar uma marca, escreve aí nos comentários para ajudar. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Ah, se você tem algum material sobre triangulação, sobre esse método para indicar. Foi o Hércules que perguntou. Não, não tem. Eu vi isso, assim, quando eu estudei, eu sou engenheiro civil, quando eu estudei engenharia, realmente eu vi que um dos métodos usados Na topografia.
na topografia externa, o pessoal usava antigamente na topografia externa muito a triangulação. Uhum. Mas não tem muito mistério. É só eu mesmo, quando eu fiz esses mapeamentos, eu comecei a desenvolver a forma de trabalhar com os dados e tudo. Não tem muito mistério, porque é só você conseguir estabelecendo triângulos dentro da caverna que vão se encaixando um no outro. O ponto principal é que você tem sempre que ligar um triângulo para uma lateral, não pelo vértice. Um triângulo não pode chegar de bico no outro. Ele tem que estar sempre ligado, no mínimo, por um triângulo formado, dois pontos do triângulo está formando o próximo triângulo. Ele vai nos Aí você forma mais. condutos, né? Pelas Sim, no meio do paredes. conduto. Ele vai fazendo um Você vai zigue-zague, fazendo. assim, nas paredes. E você levava umas estaquinhas de madeira e ia fincando e formando os triângulos, ia medindo. Aham, Ia medindo. Você pode fazer triângulos, você pode fazer, às vezes, triângulos envolvendo vários triângulos juntos também, para você ter mais dados, né? aham. Mas tem muita dificuldade. Eu levava aqueles espetinhos de churrasco, sabe? Aqueles Sei. varetinhas, ia fincando na gruta, no chão da gruta, na posição que via, que era. E triângulos pequenos, porque as grutas não são grandes também, né? Então, assim, a gruta que tem, vamos supor, 2 metros de largura, você tem que fazer um triângulo, vai ter 1 metro e pouco a lateral dele, né? Não pode ser um triângulo. Não vai dar para fazer triângulos grandes, né? As grutas normalmente são menores. Aí eu fincava aquelas estaquinhas e medindo a distância entre elas e anotando. Base 1 para 2, para 3, para 4 e assim por diante. Eu Uhum. não conheço material escrito sobre isso, eu lembro só o que eu estudei na engenharia e depois eu apliquei meio que também de forma intuitiva aí, o que dava para usar. Eu já vi isso em algum material. Eu vou pesquisar, pessoal. Eu acho que eu tenho alguma coisa falando sobre esse método. Eu vou pesquisar e aí depois eu passo para vocês aí É que na é um página. método de topografia bem antigo, assim, não é uma É, coisa, não é uma foi invenção nova, é um negócio muito versátil, né? Que exatamente. dispensa qualquer equipamento, você precisa ter só uma trena, É, né? Não tem dificuldade. Eles mapeavam estradas, fazendas, essas coisas, tudo com triangulação, que era muito fácil. Não dependia de estação total, teodolito, nada. Você pode fazer tudo com triangulação. Você tem que ter uma visada inicial em algum ponto para você orientar a posição da caverna. A única coisa, da mesma forma que você falou que fazia com o transferidor. isso. A partir do momento que você fez uma visada para você posicionar a orientação da caverna, o resto você pode ir fazendo tudo com triângulo, Entendi. certo? Não, bom demais. É, deixa eu ver, tinha uma outra pergunta que o pessoal tinha. Ah, tá. A Maria tinha pedido para você falar um pouquinho sobre as dificuldades que você teve no início da sua carreira, no início de quando você começou na Espelho, e quais os maiores Ah, perrengues que você passou dentro de uma caverna. bom, no começo, eu acho que a maior dificuldade que a gente tinha era com relação a equipamento. Então, assim, hoje em dia, para quem começa na espeleologia, não tem ideia de como era complicado você conseguir um mosquetão. Sabe, você não encontrava, não existia no Brasil um mosquetão. Se precisasse um mosquetão, você não tinha. Lanterna, a gente usava lanterna de cabureta naquela época. A maioria de nós fez a lanterna, fazia com tubo de PVC, comprava lanterna de pescaria, adaptava, usava capacete que era de obra. A gente colocava um pratinho inox para servir de refletor da chama, era tudo improvisado. Não encontrava nada. O grupo, os primeiros equipamentos verticais que o Bambuí teve, a gente tinha 2 conjuntos de descida e 2 conjuntos de subida. Então, fazia uma viagem que tinha 10 pessoas, o equipamento você tinha que descer o abismo, amarrar na ponta da corda, o cara subir para descer, subir o equipamento para descer outra pessoa. Ninguém tinha nada. Era completamente improvisado os equipamentos, sabe? Então, assim, essa que eu acho que foi a maior dificuldade no começo, né? A gente ter que conviver com isso e grutas grandes, né? Porque a gente já começou a explorar as grutas lá em Goiás, cavernas com rios grandes, cavernas com volumes muito grandes. A iluminação, você mal chegava o seu pé, não dava para enxergar nada dentro da gruta, né? Então isso aí foi um problema sério. Hoje em dia você vai qualquer loja no centro, você compra um mosquetão, cordas, existem cordas nacionais, lanterna, mesmo se você não for comprar uma melhor lanterna, mas você vai em qualquer lugar hoje em Belo Horizonte, você compra uma lanterna suficiente para você ir na gruta, muito melhor do que qualquer lanterna que existia há 30 anos atrás, né?
Então, essa facilidade que a pessoa tem hoje, antigamente realmente não existia. O contato com coisas importadas e tudo era muito complicado. Não entrava nada no Brasil, não chegava nada, não existia nada parecido aqui. Já hoje já ficou bem mais fácil. Essa eu acho que foi a principal dificuldade no começo. E, bom, perrengue, eu acho que os dois que eu lembro, os piores momentos que eu passei dentro da caverna foi alguns anos atrás, uma gruta que a gente explorava no norte de Minas, que é a Gruta Olhos d'Água. Ela é uma das maiores de Minas, eu acho que ela tem 8.000 e poucos metros. E nós estávamos explorando. E é uma gruta, a característica principal dela é o seguinte: o primeiro 1,5 km da gruta é teto baixo. É um longo teto baixo varia a altura de 1 metro a 1,20 m. E esse trecho é um trecho de 1,5 km, praticamente sem locais que dá para você escapar desse teto baixo. E é no norte de Minas, uma região super seca e tudo. Nós entramos na gruta em 4 pessoas. Tava eu, a Lília, a Léo Trajano e o Pedro Gnaspini. E, na verdade, a Léo que estava fazendo a pesquisa com os bagres cegos, tudo, e a gente foi para ajudar. E tínhamos que explorar umas galerias no final da caverna. Aí a Léo com o Pedro ficaram pegando os bagres e eu e a Lília fomos para esse final da gruta explorar uns condutos. Quando a gente voltou, tinha acontecido uma chuva na gruta que na verdade choveu só no sumidouro da gruta, na entrada da gruta, quando a gente saiu depois, a gente viu que estava seco, não choveu na entrada. A gruta, o nível d'água subiu, foi 6 metros, uma coisa absurda, que eu nunca vi coisa igual. A sorte que eu e a Lília estávamos numa galeria superior, a gente nem viu essa enchente passar, mas foi uma enchente muito rápida. Quando a gente voltou, a gruta a gente viu marcas de água a 5, 6 metros de altura, mas a água estava 1 metro acima do nível normal, 1,5 m acima do nível normal, já tinha baixado rapidamente. E a Léo e o Pedro estavam no teto baixo. Então a gente falou, nossa, a gente estava voltando da gruta esperando encontrar o pior. E a sorte foi isso, que eles estavam num local que tinha um teto baixo, com uma parte da galeria que tinha uns 300 metros baixo. Eles estavam coletando no lugar que tinha uma saidinha para um salão superior e mais na frente tinha mais um trecho, uns 300 metros de teto baixo. Eles escutaram um barulho horroroso. A hora que eles viram que podia ser água, eles subiram para essa galeria superior e a inundação passou. Nossa. E eles ficaram lá esperando, esperando, esperando. Nós chegamos lá, encontramos eles, estava tudo bem. Ficamos esperando ainda até de madrugada a água baixar e saímos só de madrugada, mas deu tudo certo, né? Felizmente. Mas foi realmente uma coisa assim que eu acho que é um dos perigos maiores. E realmente acontece em vários países tudo. A água realmente é uma coisa impressionante e a rapidez que a água aumenta dentro da caverna, eu nunca pensei que fosse dessa forma, né? O troço em poucos minutos subiu 6, 7 metros de altura. Coisa incrível. E a outra situação complicada que eu tive, há 4 anos atrás, eu tive um acidente, eu caí numa gruta, uma corda, eu resolvi de forma errada usar uma corda antiga que eu mesmo deixei nessa gruta há 20 anos atrás, essa corda, um pedacinho de corda, e ele estava numa posição tão boa que a gente subiu uma cachoeira e na volta para descer a cachoeira eu falei, não, vou usar esse pedaço de corda aqui só para dar apoio, para a amarração que eu ia puxar depois a corda. E acabou que a corda rompeu e eu caí de 14 metros de altura, dentro da gruta, a 1 km de distância da entrada e quebrei. Bom, dei uma sorte danada de não ter morrido na hora, porque um tombo, eu caí Alto, verticalmente, né? no 14 metros, né? Muito alto. Nossa. E 14 metros medido, porque a gente estava topografando. A última visada foi em cima do abismo lá para baixo, então eu sei certinho a medida. E aí eu tive várias fraturas, quebrei bacia, quebrei a perna, quebrei um monte de costela, quebrei braço, mas quebrei um monte de coisa. Fiquei um mês no hospital, várias cirurgias, vários parafusos, haste para todo lado e tudo. Eu sei que hoje eu tenho 17 parafusos, um monte de haste fixado aqui na minha bacia, coluna. Quebrei 6 vértebras. Mas felizmente a recuperação deu certo, eu fiquei um longo período de recuperação, ficou um mês no hospital, mais um mês de cama, um tempo de cadeira de rodas, e depois foi voltando, e felizmente não ficou nenhuma sequela, né? Não. Pelo menos que eu saiba.
Ainda não Tem. tá sentindo nada, não, né? Não, não. Os parafusos estão todos aí, não deu problema nenhum até agora, não. Mas realmente é uma situação complicada, né? Porque um acidente dentro de caverna toma uma proporção muito diferente, né? Então, assim, o resgate é complicado. Da hora que eu caí até a hora que eu cheguei no hospital onde foram feitas as primeiras cirurgias e tudo, foram quase 12 horas, né? E isso com tudo quebrado, Até sem conseguir tomar. sair de lá todo quebrado. Então, tem que chamar. Teve a sorte que lá foi numa área que tinha uma mineradora e eles tinham uma equipe de resgate e tudo, então eles ajudaram, eles fizeram o resgate, né? Então foi muito providencial, apesar de eles não serem espeleólogos, deram tudo certo e tudo. E era uma gruta muito fácil, porque se for uma gruta complicada, realmente um acidente desse pode virar uma coisa muito pior. E o sofrimento para a vítima é uma coisa absurda, porque realmente é uma coisa assim, dói tudo que você pode imaginar numa ficar muito tempo parado, o corpo esfria, começa a doer tudo, uma coisa insana mesmo, né? É, e você sabe Então que você tem realmente que sair de lá de dentro, você sabe tudo que você andou para chegar lá e agora você tá todo quebrado. Realmente. e não sabe, você não sabe a sua situação real, né? Você sabia que estava quebrado porque via as coisas quebradas, mas não sabia se tinha alguma coisa interna, alguma coisa assim. A sorte é essa, porque eu não tive nenhuma hemorragia interna nem nada, apesar de várias fraturas, mas não teve nenhuma coisa que dependia de um atendimento muito urgente, né? Deu para esperar esse tempo todo, né? Mas foi esse, eu acho que as duas piores situações que eu já passei dentro de caverna, que eu não recomendo para ninguém, né? Não quer repetir, não. Não, não Teve chega, alguém que né? tinha perguntado também a caverna que você já conheceu, que você já visitou, que você acha a mais completa, a mais bonita, a que tem de tudo, a mais mágica, digamos assim. Bom, tem várias, é difícil eleger uma só, né? Nesse livro que nós fizemos no ano passado, né? O Atlas das Grandes Cavernas, que foi junto com o Augusto e o Roberto e o Daniel Menin, aí no final do livro, cada um de nós falou das cavernas que mais gostava, né? Que achava que eram mais importantes, né? Eu, pessoalmente, gosto muito da Toca da Boa Vista. Aliás, foi quase uma unanimidade entre todas as pessoas, né? Porque é um desafio que vai atravessar gerações, né? Nós começamos a explorar essa gruta em 87, né? Então tem quase 30 anos, né? Que nós estamos explorando essa caverna e com certeza ainda tem muita coisa. E é uma gruta espetacular, né? Assim, é uma gruta desafiante em termos de formar. Até que ela não tem tantas formações, mas ela tem muita variedade das formas. Tem lugar conduto baixo, conduto alto. Ela é um labirinto incrível, né? Então é um desafio enorme. Realmente, para mim, eu acho que das que eu conheço, é difícil falar uma só, mas eu gosto muito da Toca da Boa Vista, né? Que foi uma gruta que a gente dedica nela tantos anos e ainda vai, com certeza, vai ficar o trabalho para outras gerações que quiserem continuar, né? Vai ter muita gente aí querendo, né? É Tem muito bom, trabalho, vou né? falar, não é para desanimar não, mas assim, a parte boa já foi, viu? Daqui para frente já vai só pegar o que é difícil, que é longe, é uma gruta muito quente, né? Eu acho que o desafio maior dela é a temperatura, porque ela não tem água e a temperatura dela é perto dos 30 graus. Então é quase uma sauna, né? Então, assim, o desafio é conseguir esses deslocamentos dentro de uma gruta que tem mais de 100 quilômetros, carregando equipamento, carregando material de topografia, comida e água. A água, tem locais lá que a gente leva 7, 8 litros de água e volta morrendo de sede, porque a gruta é muito, muito quente, né? Uhum. Então, acho que o problema pior dela é essa. Então, o que ainda resta, né, que com certeza tem muitos quilômetros ainda para ser feito, ele é a parte mais complicada, que são os locais mais distantes, galerias menores, que podem dar em galerias grandes, porque já teve áreas dela que eram menores, passamos vários tetos baixos, tudo, depois a galeria ficou enorme de novo, né? Uhum. Então, essa imprevisibilidade da gruta que é o grande sucesso dela, né? Você não sabe o que pode encontrar. É. Vai 10 anos lá,
descobre nada. De repente pode descobrir uma coisa sensacional, né? Essa que é a magia da espelho, né? Você tá num É, condutinho apertado e tal, passando perrengue, e de repente aparece um salão maravilhoso. é. O José E Humberto também. o conjunto de Goiás também é muito espetacular, né? As grutas de Goiás, São Domingos, eu acho que talvez seja a região do Brasil que tem mais um conjunto mais interessante, que são várias grutas grandes, muito perto uma da outra, e grutas maravilhosas, grandes, amplas, com muita água, muita variedade de espelhotema. Realmente, eu acho que o conjunto mais espetacular seria essa região de São Domingos, em Goiás, É, que também é outra região que a gente adora muito, gosta muito. aí o José Humberto perguntou sobre o remapeamento da espetacular São Mateus em São Domingos e a conexão de São Mateus 2 e 3. Ué, São Mateus foi um exemplo disso. Ela foi topografada inicialmente na década de 70 pelo CEL, era um grupo de São Paulo, e foram vários segmentos separados, que os dois maiores eram a Matilde 2 e a São Mateus 2 com a São Mateus 3. Um tinha mais ou menos 10 quilômetros, o outro tinha uns 8 quilômetros. E o trecho que divide as duas é um trecho, é uma dolina de abatimento que seccionou a caverna. Uhum. Alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, nós descobrimos uma galeria que passou lateralmente esse desmoronamento e terminou num sifão que ficou muito perto da conexão entre as duas cavernas. Ficou, os meus cálculos pela topografia, tudo era coisa de 10 metros para conectar uma na outra, 10, 15 metros, que era um sifão, que tinha que mergulhar e sair do outro lado. Chamei várias pessoas do mergulho para irem lá. Todo mergulhador que gostava de caverna que eu encontrar, falava, tem um mergulho muito interessante para fazer lá em São Domingos e tal, e tal, e tal, conectar duas cavernas enormes e tal. E demorou anos para aparecer os mergulhadores, que na verdade eram uns franceses que acompanham a gente em várias expedições. Numa expedição que a gente estava fazendo lá, eles trouxeram equipamento e nós fizemos um mergulho. E realmente foi um mergulho de 5, 6 metros. Eu passei depois nele, era quase dá para mergulhar sem cilindro, sem nada. Muito curto o mergulho. E nesse dia a gente fez a principal conexão, que foi a conexão da São Mateus 2 com a São Mateus 3. Que então a gente tinha descoberto a parte que era pelo desmoronamento e depois esse pedacinho sifonado. Depois ainda nós conectamos a ressurgência do sistema, que também foi uma gruta que foi muitos anos desconectada do sistema, porque tinha um desmoronamento. Numa ida nossa lá, nós forçamos esse desmoronamento e um lugar muito ruim mesmo, várias passagens bem apertadas e tal, no meio de blocos abatidos, desce na água, sobe. O tipo de lugar que, por exemplo, alguém que pensaria topografar com tablet, com celular, impossível. Lama para todo lado, galeria super apertada, baixa, no meio de bloco, tudo. E nós conectamos a caverna. Então, essa ressurgência também foi conectada. Deve ser a maior travessia do Brasil, seria entrar pela São Mateus 2, fazer a travessia todinha pela São Mateus 3 e sair pela ressurgência. É uma travessia incrível, de mais de 10 quilômetros de galerias, né? Uma coisa sensacional. E as grutas são maravilhosas. E nós retopografamos a gruta toda. Hoje ela é a segunda maior do Brasil, ela tem 23 quilômetros, né? A terceira maior do Brasil, né? A primeira é a Toca da Boa Vista, a segunda a Barriguda, e a São Mateus ficou sendo a terceira maior gruta do Brasil. E é uma gruta espetacular, eu acho que é uma das minhas favoritas lá em São Domingos. O conjunto lá é todo espetacular, né? Tem a Angélica, a Bezerra, a São Vicente, que nós estamos remapeando, é uma caverna sensacional. E todas as cavernas que têm, que são cavernas muito grandes, né? Várias cavernas com mais de 10 quilômetros, e todas elas eu tenho certeza que ainda tem coisa para explorar. Todas elas, sem exceção, tem coisa para explorar. Agora, são aquelas galerias mais difíceis, que dependem de escaladas em galerias muito altas, ou então o acesso pelo mato é muito difícil. Recentemente nós descobrimos uma gruta nova que pode fazer parte do sistema da São Vicente, mas é uma gruta que você gasta 3, 4 horas para chegar nela e gasta 3, 4 horas para voltar, num lugar super quente, uma trilha super difícil. Então, assim, as coisas, mesma coisa da Toca da Boa Vista, as coisas boas já foram, agora ficou o que dá
o que é difícil, né? Mas não quer dizer que não existam ainda muita coisa interessante para ser feito lá em São Domingos, né? Entendi. São Mateus é exemplo disso, que é uma gruta que era conhecida desde a década de 70 e foi conhecido só os fragmentos, nunca foram conectados. E quando a gente resolveu forçar melhor, olhar melhor, topografar com mais tempo e tudo, não que o pessoal de 70 tenha feito um trabalho ruim, mas a política era outra. Nossa visão das cavernas, quando a gente começou em 80, também era mais ou menos essa. Se chegava numa galeria, tinha 1 metro de altura, você virava as costas e ia embora, porque tem outra do lado, tem 10 metros de altura. E então, assim, não tinha tempo para ficar forçando muitas passagens. E agora não, agora a gente pegou para valer e fazendo uma topografia mais detalhada e tudo, aí a gente descobriu todas essas passagens e fez a gruta realmente ser unificada em um sistema, uma caverna só, né? Foi bem legal. Alguém perguntou sobre o software que você usa para o mapeamento. Como é que é? O que que eu uso? Qual o software que você tem usado no mapeamento? Ah, você já Ah, tá. falou. Pode falar. Não, software não. Eu uso o OnStation para tratar os dados, que é um programa de topografia de caverna, mas só eu insiro os dados nele, ele calcula as poligonais, distribui os erros e tal, gera linha de treino. Aí eu exporto essa linha de treino para o MicroStation. MicroStation é tipo um ArcGIS, é um pouco mais focado na parte de geoprocessamento do que o AutoCAD, mas é um programa mais voltado para cartografia. Aí eu uso o MicroStation para fazer o desenho final, que ele importa os dados ele lê os dados da linha de treino diretamente num DXF que eu gero, e depois eu uso o MicroStation para desenhar e ele permite eu exportar para o AutoCAD, para outros, né, abrir dentro do Google, coisas desse tipo. Então ele é bem versátil. Mas é um programa muito chato de mexer. Custei aprender a mexer nele, eu não sei se vale muito a pena não. É o Agora, depois que você pago, né, que aprende, você falou? Ele é pago, né? ele é pago. Ele é pago, é. Mas eu tenho eu arrumei uma versão pirata e sempre usei a versão pirata, inclusive minha versão é bem antiga. É um programa muito ruim, a interface dele, pelo menos na versão que eu tenho, ela é muito chata de mexer. Depois que você acostuma, todo programa fica bom. É, Quando você sabe mexer, todo programa é bom, mas para aprender a mexer nele, realmente ele não é muito amigável. verdade. São esses dois. Tem mais pergunta aqui. Se você tiver uma interferência isolada das variações magnéticas, vou recebendo referência dos pontos e descontando os erros internos das variações. Foi o. Eu não sei se eu entendi a pergunta dele direito, mas é mais ou menos o que eu já vi o pessoal fazendo, que eles fazem duas visadas em cavernas de minério de ferro, né? Faz duas visadas, uma para frente e uma para trás. Então, assim, a diferença entre uma visada e outra, se não tivesse interferência magnética, seria 180 graus. Então, se deu qualquer coisa fora de 180 graus, você calcula um erro. E aí, a partir daí, você considera que aquele erro vai ser transferido para todas as bases naquela base. Aquela base que você está fazendo, você adota aquele erro como sendo uma referência para as próximas visadas. Vamos supor, você definiu que 10 graus oeste. Então, toda visada que você fizer a partir daquela base, você desconta 10 graus para oeste. O problema, que eu acho que esse campo magnético, ele é tão sensível assim que é difícil você manter um instrumento realmente naquela posição. Se você redar 5 centímetros para o lado, o 10 graus pode virar 8 ou 15. Então, assim, é muito difícil, mesmo dessa forma, você garantir que o mapeamento vai ter precisão. Eu confio mais na triangulação. É, Mas é possível fazer. Se é isso que eu entendi a pergunta dele, que se é possível você descontando os erros internos, né, eu acho recebendo que é isso referência, mesmo. né? É mais ou menos isso que eu já vi algumas pessoas fazendo, mas eu acho que tem que tomar muito cuidado, porque em alguns locais, um deslocamento muito pequeno no instrumento, ele, ele pode gerar um erro diferente. Quando eu fiz também a topografia em Gruta Minério de Ferro, eu ainda usava a bússola. A bússola é pior, porque a bússola você tem que realmente colocar a visada dele, você tem que colocar o instrumento numa posição que você consiga ler. Então você não garante que ela mantenha aquela precisão em relação à base
Você pode ter um pequeno deslocamento ali para fazer a leitura, se você faz mais de uma visada, né? Com o dígito X já seria mais fácil. Eu não tentei fazer com esse sistema usando o dígito X para ver se é possível isolar o erro, né? E definir o erro em cada base e usar aquele erro para outras visadas, né? Eu não tentei com o dígito X. Porque o dígito X, a grande vantagem dele é que a pessoa que está fazendo a leitura é uma trena, igual uma trena laser. Você encosta ela no lugar que você quer ler e pronto. Não precisa. Você pode ser no teto, pode ser no chão, qualquer ponto na parede. Você não precisa ter que. A pessoa não precisa aproximar o olho do instrumento igual a bússola, né? A Entendi. grande facilidade, a grande velocidade que o dígito X permite na topografia, porque é muito rápido. Você coloca a visada e faz a visada para várias visadas, né, ao mesmo tempo, de uma forma muito rápida, né? A leitura passou a ser uma coisa muito rápida na topografia, né? É. Tem outra pergunta aqui, se você conhece algum mapeamento na região de Funilândia, o Rodrigo. Sim, conheço. Já fui em Funilândia, topografamos algumas grutas lá. Atualmente tem gente indo muito para aquela região de Baldinho, Funilândia, e tem grutas interessantes lá. E eu tinha muitos anos que eu não ia lá, eu fui lá recentemente, eu fui o ano passado lá, e fiquei surpreso de ver como a região tá bonita, preservada, tá com muita mata. Eu não lembro, eu acho que nem há 20 anos atrás, quando eu fui lá as primeiras vezes, estava desse jeito. Parece que ali, como ficou uma região talvez um pouco preservada por causa da Serra do Cipó, não sei. Sei que é um lugar muito interessante. Eu sei que tem pessoas que estão indo para lá. Tem grupos de espeleologia indo lá, e o NAI está indo muito lá. Na região de Funilândia e Baldinho, que eu acho que são bem próximas ali. Não sei exatamente as divisas dos municípios onde são, mas eu acho que é para o mesmo local. Entendi. Você conhece alguma fonte rítmica fora de São Desidério? Não, no Brasil é a única que é conhecida, é essa lá de São Desidério. Para quem não conhece, é um fenômeno que acontece numa ressurgência, que a ressurgência muda a vazão em períodos curtos. Então, assim, eu acho que 3 minutos, a vazão triplica. Então, assim, o rio ele vai baixando, baixando, baixando o nível, abaixa meio metro. De repente vem uma onda, o fluxo aumenta, 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 o rio enche, volta a encher, transborda lá, aí passa 3 minutos, ele baixa de novo e repete. Nós fomos a primeira vez lá, a gente cronometrou assim, é muito preciso a repetição do negócio. É um fenômeno, na primeira vez que a gente viu, a gente ficou assustado, porque nunca tinha ouvido falar nada igual, mas depois a gente ficou sabendo que existe isso em outros locais do mundo, mas aqui no Brasil, que eu saiba, só essa lá em São Desidério mesmo. Deixa eu ver. Mapeamentos feitos pelo Bambuí, se eles ficam disponíveis em algum site. Não, nós estamos reformulando o nosso site, tudo provavelmente ele vai deixar alguma coisa disponível, talvez em baixa resolução, coisa desse tipo, mas os mapeamentos não estão disponíveis, assim, para um uso irrestrito, né? O que acontece, assim, quem precisa hoje de algum mapa, faz uma solicitação para o grupo avalia qual que é o objetivo dessa solicitação, né? Quando é uma pesquisa, certamente é disponibilizado os dados, a topografia toda. Quando é algum trabalho de pesquisa, ou uma coisa focada na pesquisa, sempre é o objetivo do grupo estar cedendo o mapeamento. Mas muitas vezes tem objetivos financeiros mesmo, pessoas que estão vendendo um trabalho, fazendo alguma coisa desse tipo, aí o grupo realmente avalia se é interessante estar participando ou não, como que seria essa sessão desse mapa, né? Porque, na verdade, são trabalhos que a gente fez, que são, apesar de que todo o trabalho foi custeado por nossos recursos, né? A gente nunca teve uma verba do governo ou de alguma empresa e tudo para estar mapeando, todos esses levantamentos foram feitos para nós, mas são coisas caras, né? Então, assim, se fosse uma empresa cobrar para fazer toda a topografia dessas, são topografias caríssimas, né? Se fosse custear isso, né? Eu fiz um levantamento recente, o grupo tem
quase 800 quilômetros de topografia, são mais de 1.000 cavernas, quase 1.000 cavernas topografadas, né? Então, assim, é um volume de dados significativo e que deu trabalho, muita gente envolvida durante muito tempo e realmente tem que ser preservado. Lógico, o interesse é disponibilizar dentro do que a gente julga que é interessante para o desenvolvimento da espeleologia, pela preservação das cavernas e tudo. Dentro dessa política a gente sempre empresta, mas quando a pessoa precisar de algum mapa tem que fazer um ofício pedindo oficialmente para o grupo e o grupo discute o assunto na reunião. Falando nisso, alguém tinha mandado uma pergunta, né? O que você achava que era a importância da espeleologia para a população em geral? Nossa, são Essa aí foi tantas difícil, né? Assis Léo. são tantas. Assim, é difícil, mas depende do foco da pessoa. Lógico que um biólogo vai ter uma importância, um paleontólogo vai ter outra, o arqueólogo vai ter outra, mas vamos pensar assim, só um exemplo do que a espeleologia pode fazer para uma população, um exemplo que eu acho mais interessante é Bonito, lá no Mato Grosso do Sul. A primeira vez que nós tivemos Bonito foi em 92, alguma coisa assim. Bonito era uma cidade assim, cidade do interior do Mato Grosso, de fazendeiro, tinha um único hotel, as grutas não eram conhecidas, não tinha nada, nada, nada de turismo na região. Hoje, para quem conhece Bonito, é um polo turístico de um dos mais conhecidos do Brasil. A cidade vive do turismo espeleológico, boa parte dele espeleológico. Lógico que lá tem turismo nos rios, nas cachoeiras e tudo, mas boa parte do turismo lá, o que diferenciou a região de Bonito de outras são as cavernas, né? Então, assim, mudou. A população hoje lá vive do turismo espeleológico. E outras regiões do Brasil tem esse foco também, a região de Iraquara, mesma coisa, há 30 anos atrás ninguém conhecia nada de Iraquara. Hoje tem várias grutas turísticas, um roteiros ligados ali à Chapada Diamantina, vários visitantes, criou-se um polo de trabalho, de oportunidades, tudo em função das cavernas, né? E só para citar o exemplo de áreas que teve o foco turístico, né? Mas pode ser vários outros aspectos ligados à ciência, desde da preservação de fósseis, da preservação de vestígios de civilizações, um monte de informação que pode estar associada às cavernas, além da beleza e da importância dela cênica, né? Que pode ter importância em todas as áreas, se for pensar, né? Biologia, geologia, paleontologia, arqueologia. Então, assim, é infinito, né? As possibilidades. Depende muito do olhar da pessoa, né? Do que ela gosta e acho que tem importância para várias áreas mesmo, né? É verdade. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui do pessoal. Tem aqui, ó. Se você acha que São Vicente e São Domingos é a caverna tecnicamente mais difícil do Brasil? São Vicente? Não, eu acho as do Caraça pior. Lá no Caraça, né, nós exploramos a Gruta do Centenário, a Gruta da Bocaina, são grutas muito profundas, são as mais profundas do Brasil, tem 480 metros e tudo, e a dificuldade é a temperatura, né, porque São Domingos, o São Vicente é uma gruta, tem um rio poderoso, um rio caudaloso, com muita correnteza e tudo, mas a água é relativamente quente, né? Água de 20 e poucos graus, ninguém vai morrer de hipotermia lá, a não ser que tenha algum problema. E no Caraça são 11 graus. Então, assim, para o nosso clima é muito diferente você explorar uma gruta a 11 graus. Se você tiver um problema lá, você vai sentir muito frio, né? Outra dificuldade é a rocha, porque o quartzito, ele não é uma rocha boa para fazer ancoragens. Então, uma gruta vertical no quartzito, ela é perigosa. Solta muita pedra, a rocha é muito friável, ela corta a corda com muita facilidade. Qualquer local que a rocha a corda encosta, um pequeno toque da rocha numa parede da gruta para cortar a corda com uma faca. E então assim, é realmente muito mais, eu acho uma gruta muito mais perigosa que a São Vicente. São Vicente tem um trecho, primeiro que a São Vicente é uma gruta que tem 15 quilômetros, tem um trecho de uns 2 quilômetros, 1 quilômetro difícil.
E mesmo assim, eu acho que esse 1 quilômetro difícil não é mais complicado nem mais difícil do que as do Caraça, né? Que são principalmente o Centenário e a Bocaina, que são as duas mais profundas e, e a rocha é o grande desafio. Além da temperatura baixa, a rocha é o grande desafio. Então, você acha Na minha que opinião, é. seria a Bocaina E o e o Centenário. Centenário? São as duas mais profundas. Essas duas são, na minha opinião, são as duas mais técnicas que nós temos no Brasil, são essas duas aí. O São Vicente, ela é complicada, mas ela ainda tem algumas facilidades lá que ajudam, né? A rocha é mais fácil, a água é quente, isso aí contribui muito com a gruta, né? Tem um rio muito forte, eu acho que a dificuldade maior lá é a água, a correnteza que tem o rio, né? Mas não acho que seja pior do que o quartzito. Equipar o quartzito é muito complicado. Nós temos mais 5 minutos. Estão pedindo para você falar 5 já? 5 já, passa muito rápido. Passou rápido demais. Estão pedindo para você falar do ET da Bocaina. Nossa, não. Aí nos 5 minutos não dá pra falar do ET da Bocaina, não. Vai muito Vai ter pouco que ser tempo, outra não vai dar. live. Vai ter que ser outra. Poxa, eu fiquei curiosa. Não, isso aí é viagem do pessoal. Foi numa das viagens que a gente tava lá, mas não tem nada demais, não. É só folclore mesmo. Então vocês acharam que viram um OVNI lá. Não, foi o pessoal chegou de noite no acampamento com a luz vindo no meio da montanha, lá abaixo uma neblina. Então o cara estava no acampamento, viu o pessoal saindo da gruta à noite, viu só aquela luz no meio da névoa e tudo. Não, tem um ET aqui, tem um ET aqui. Ele ficou apavorado lá, mas não, era o espelhólogo saindo da gruta. Só. Adorei. Perguntaram aqui qual que é a profundidade do centenário. O Rafael Salvador. Ei, 484. Rafa! 400? 484 e 84. 484. Nossa. Pergunta pro Eze qual a importância dos grupos de espeleologia. Agora o pessoal tá que manda pergunta aqui. Tá acabando o tempo? O que foi a outra A pergunta? importância, o que que você acha que é a importância dos grupos de espeleologia? Nossa, eu acho fundamental. Hoje em dia está, inclusive, porque o grupo de espeleologia é que realmente vai incentivar as pessoas a gostarem dessa espeleologia. Eu acho que é, que é a espeleologia esportiva, a espeleologia de exploração, que não está envolvendo assim a pessoa como trabalho, né? Então isso aí só acontece nos E é grupos. onde o E eu pessoal acho começa a aprender também, né? sim, Para sim. depois Eu trabalhar acho que nessa. assim, essa parte de licenciamento foi muito boa por um lado, porque abriu um campo grande de trabalho para muita gente, criou oportunidades, criou um conhecimento das cavernas, né, oportunidade de conhecer melhor as cavernas, de conhecer coisas que, se não fosse através do licenciamento, nunca teria acontecido. Mas, por outro lado, eu acho que um pouco da mão de obra dos grupos foi um pouco, como é que fala? Foi um pouco desviada para esse tipo de trabalho, né? Esse é um problema que acontece hoje, que a gente tem dificuldade de aparecer pessoas, às vezes, interessadas em estar participando do grupo, fazendo expedições, tudo. Pô, se o cara trabalha com espeleologia, está lá segunda a sexta topografando grutinha de minério de ferro, chega no final de semana ele não vai querer ir para a gruta. Férias, então, ele não vai também querer perder as férias dele fazendo uma coisa que ele considera trabalho, né? Isso é o Mas difícil. eu acho, mas eu acho os grupos são fundamentais para manter essa atividade, né? Que é a atividade que a gente faz como hobby, que faz como prazer e que vai visitar algumas áreas que nunca ou que não tem possibilidade de estar sendo pesquisada mais a fundo dentro do licenciamento, né? Que é feito pelas empresas e tudo, lugares mais remotos que não tem interesse de empresas em fazer levantamentos lá, os grupos que vão estar atuando nessas áreas, né? É. Acho que é super importante. O pessoal tá pedindo pra gente. Temos 27 segundos. O pessoal tá pedindo pra E pessoal, terminar e começar de novo a live. ué, você que sabe, pode fazer isso? Uai, diz que pode, é só a gente começar ao vivo de novo.
Aí você Ó, continua então, falando sobre os grupos e a gente pode falar também, né? Isso é para a galera, se quiser entrar no grupo, participar, como é que eles podem fazer? tá. Vamos entrar de novo então, pessoal.